tudo bem? Por aqui o segundo semestre começou com tudo e tem integrante novo na família do Hospital Veterinário da FAG. Esse é o Oasis, o mais novo filhote de ovelha do Hospital Universitário da FAG. Ele ainda não tem um nome definido, mas por enquanto ficou com esse apelido mesmo. A volta às aulas é feita de encontros e reencontros. Começo de semestre é sempre assim. Reencontros entre os acadêmicos e principalmente disposição para encarar o ano letivo. Mais de 10 mil alunos estão prontos para voltar às aulas e durante os próximos 6 meses é aqui na Gran Via que grande parte deles vai se encontrar. E nessa de retomar a rotina, criatividade sempre cai bem. Vou explicar. O nome dele é Gabriel, e encontrei na FAG. É meu prof de história. Além de criatividade, tem inspiração vinda diretamente de Nova York. Nós já trabalhamos com projetos de ensino aqui, no Centro FAG. A gente já desenvolve muitas atividades, muitas disciplinas nesse modelo. Eles têm mais experiência por trabalharem com isso há mais tempo. E a experiência faz com que o aprofundamento dos projetos seja mais efetivo. Eles acabam já interagindo com a comunidade, eles já vão produzir e resolver problemas da comunidade onde vivem. O Sistema Educacional Mundo Afora foi o tema do quadro Conversa sobre Educação, que hoje aborda as relações da FAG com instituições de outros países. Quando a gente pensa nessa questão da internacionalização, normalmente a primeira ação que vem na nossa cabeça é justamente essa mobilidade discente. O aluno que vai fazer um tempo fora, seja 1 mês, 6 meses, volta para a instituição e termina o curso aqui. Só que, na verdade, isso pode se estender muito além disso. Os professores, eles podem fazer um aperfeiçoamento fora, eles podem, inclusive, lecionar. Se a universidade tiver um convênio, ela pode lecionar fora, pode vir um professor visitante passar um tempo aqui. Entre um dia e outro de aula, um jogo cai bem, né? Mas como identificar quando o lazer virou vício? Na psicologia, procuramos compreender o contexto do sujeito e qual a importância e função dos games em sua vida. Entender esse envolvimento com os games nos ajuda a procurar tratamentos adequados para cada pessoa em particular. Tudo isso aí, mais os destaques do Instagram, você confere a partir de agora no Universo FAG. Semestre novo, vida nova. No caso do Hospital Veterinário da FAG, literalmente. É que teve nascimento por lá e o filhote veio acompanhado de novidade. A FAG agora tem uma cabanha de ovinos. Ficou curioso? Dá só uma olhada na reportagem do Tiago. Esse é o Oasis, o mais novo filhote de ovelha do Hospital Universitário da FAG. Ele ainda não tem um nome definido, mas por enquanto ficou com esse apelido mesmo. Foi gerado através de inseminação artificial. Por ser tão novo, é considerado um cordeirinho. O Oasis se junta agora ao rebanho da FAG, composto por um carneiro e 3 ovelhas. Esse grupo representa o futuro de um projeto, já que a instituição se tornou recentemente cabanha de ovinocultura, ou seja, produção de ovinos de elite com alto valor de mercado. Hoje nós vimos que existe um potencial muito grande para trabalharmos com produção de genética. E a produção de genética, uma vez trabalhando no Centro Universitário FAG, aqui na Medicina Veterinária, nós temos aí juntamente com os alunos, esse trabalho que nós podemos estar coletando sêmen, fazendo transferência de embrião, fazendo inseminações artificiais e com isso enriquece muito as grades no qual se trabalha com produção e reprodução animal. Mas está o registro genealógico, que permite o cadastro de informações para a identificação de cada ovino. Essa produção sofisticada e inteligente contribui com o desenvolvimento do mercado. Segundo o último levantamento divulgado pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, em Cascavel, no ano de 2016, o efetivo do rebanho não passava de 10 mil cabeças. Nesse ranking, Guarapuava ficou com a liderança, com a produção de mais de 20 mil cabeças de ovinos. Próprios acadêmicos de medicina veterinária. A Eduarda conhece bem as medidas necessárias para uma produção de qualidade. Na hora da produção a gente tem que ter os cuidados com vacinação, a questão do manejo de alimentação
uma alimentação adequada para elas, uma ração boa, um feno bom, levar elas para fornecer um pasto bom, água à vontade, sempre ter essa questão de manejo de vermifugação, vacinação e alimentação boa para elas. Bacana demais, né? Que o AS seja o precursor de boas notícias dessa nova cabanha e que venham os próximos filhotes. Parabéns à FAG pela iniciativa. E volta às aulas é sinônimo de colocar a conversa em dia. A Antoniela e o Luiz mostram pra gente como foi o primeiro dia de aula aqui na FAG. Começo de semestre é sempre assim. Reencontros entre os acadêmicos e principalmente disposição para encarar o ano letivo. Mais de 10 mil alunos estão prontos para voltar às aulas e durante os próximos 6 meses é aqui na Gran Via que grande parte deles vai se encontrar. Agora eu comecei o segundo período, estou bem animado. Tipo, vida nova e estamos aí. Empolgado a gente está, né? Mas tem que ver o que vai acontecer ainda. Rezar para ver se passa com tudo os conformes, pelo menos. E é isso aí, mas tá animado, tá animado. E as atividades que marcam o início do semestre também estão de volta. Uma delas já é tradição do colegiado do curso de medicina, a entrega dos jalecos para os calouros. O objetivo desse evento nosso é acolher esse aluno. Esse aluno, né, ele está chegando e ele tem uma mudança muito grande do ensino médio, né, para a graduação, então a ideia é acolher ele. E o jaleco é o que simboliza, na verdade, essa mudança. Ele, sendo um aluno da área da saúde, ele vai ter que usar esse jaleco, né, sempre, a vida toda, e esse é o início. A gente costuma dizer que eles já são médicos, só falta agora obter, né, a informação, o conteúdo. A emoção e a alegria faziam parte de cada entrega durante a cerimônia com os pais, que foi realizada no auditório do Bloco 1. Quando eu cheguei aqui, é tanta informação nova, eu estava acostumado com a rotina do cursinho e agora é rotina de faculdade, horário tudo novo, então você acaba ficando muito perdido. E assim, isso te dá meio que uma referência, né? E então é melhor para você conseguir se adaptar logo para a faculdade, pegando o ritmo, eu achei isso fundamental. E sem palavras, né? Eu acho que é muita emoção que passa ali, porque você vê se concretizando, na verdade, né? Meu sonho, no caso. Então, parece que é uma entrega mais material do meu sonho que me entregaram. Então, é maravilhoso. Espero que esse novo ciclo seja muito bom, esses próximos 6 anos, que eu faça novas amizades, que eu me realize profissionalmente e que seja o que eu espero. Então, eu estou super ansiosa, sei que vão ser novas experiências, novos momentos, novas amizades, desafios, vai ser muito legal. Já fiz novas amizades, já conheci bastante gente, os professores. E olha só esse caso. A Thaís teve uma dupla responsabilidade, uma como mãe de caloura e outra como sogra. É uma emoção muito grande, porque é um novo momento da vida deles, né? E eu tive a oportunidade de dar não só para minha filha esse jaleco, como para ele também. Então, para mim é uma emoção dupla. Tá sendo... não tem como contar. Quem também preparou uma recepção especial para os acadêmicos foi o Colegiado de Arquitetura e Urbanismo, com uma tarde de bate-papo no estúdio do curso. Essa aproximação com os alunos, ela é fundamental, ela é importante e ela é desejada. Ela é desejada por nós, é desejada por eles e é assim que a aprendizagem acontece mais, né? Trouxemos até uns docinhos aqui para adoçar um pouco mais esse reinício, né? O colegiado ele se estruturou bastante, né? Primeiro para ter essa acolhida bem afetiva, mostrar para esse nosso aluno que o objetivo da equipe do colegiado é justamente estar com as portas abertas para qualquer dificuldade, né? Afinal, o nosso objetivo é formá-los, né, como bons profissionais. E os alunos confirmaram. Os projetos para o segundo semestre já começaram a ser planejados, antes mesmo do primeiro dia. A gente vem de uma experiência de uma viagem que a gente acabou fazendo agora nas férias com a FAG. A gente foi a Buenos Aires e lá, como é muito forte em arquitetura, a gente já vem
pensando em vários projetos, tanto no TCC que a gente vai ter ano que vem também, já pensando em algumas ideias novas e também alguns tipos de materiais, novas formas construtivas. Foi super empolgante a viagem, que a gente consegue ver na prática o que a gente estudou todo esse curso, né? Como urbanismo e arquitetura dos prédios mesmo. Na época das férias a gente não só curte também, a gente pensa um pouco, né, nos projetos em si, fora da faculdade, e estamos prestes a poder colocar, né, as aulas de projeto para poder colocar em dia aí esses projetos que estão por vir. Para manter essa empolgação aí, os professores precisam de criatividade. E isso o nosso entrevistado de hoje tem de sobra. Eu converso agora com o professor Gabriel, que tem feito, inclusive, os alunos cantarem. É isso mesmo, Gabriel? Seja bem-vindo. É isso. Obrigado pelo convite. É um dos recursos que eu tenho trabalhado em sala de aula para incentivá-los no exercício da aprendizagem e também na formação de professores. Aqui a gente fez uma apresentação formal, né, conforme a gente costuma fazer sempre, mas a primeira aula do Gabriel com os alunos já é diferente. A gente tem aqui um vídeo, vamos assistir juntos, para vocês entenderem do que a gente está falando. Sensacional! A gente vê que a galera entra no espírito rapidinho, né? Esse é o objetivo. E super funciona. Como é que é a reação dos alunos? Porque assim, quando a gente entra na graduação, a primeira imagem que vem é de uma aula mais séria, Sim. Uma realidade muito distante daquela vivida no ensino médio, né? Como é para os alunos quando você chega apresentando uma letra de música e, melhor, fazendo eles cantarem junto? Assim, como o curso que eu leciono é o curso de pedagogia, um dos nossos grandes desafios é fazer com que os nossos alunos compreendam de fato o que é o universo da sala de aula e como alcançar o nosso principal objetivo, que é realizar o processo de ensino-aprendizagem. E como nós sabemos que o espaço da sala de aula tem mudado com frequência, nós precisamos também pensar que as ações pedagógicas também precisam mudar. Se eu pratico uma ação extremamente tradicional, a tendência é que meus alunos se tornem professores também tradicionais. Não quero dizer que o tradicionalismo não funcione, mas acredito eu que, diante das experiências que eu tenho em sala de aula, nós precisamos angariar projetos e formas de ensinar um pouco diferentes. Mas na maioria das vezes é surpresa, porque ninguém imagina cantar uma canção, uma paródia, como se fosse um instrumento pedagógico. Mas eu sempre alerto aos alunos, isso é apenas um recurso. O mais importante não é a canção. É o conteúdo. O mais importante é o conteúdo que ele tem no cotidiano das aulas. Você comentava antes das gravações, a gente conversava aqui, o Gabriel tem mais de 10 anos de experiência em sala de aula. Sim. Em que momento você percebeu que a música era um recurso precioso e realmente eficaz no processo de aprendizagem? Olha só, parece surpreendente, né? Mas no cotidiano de qualquer espaço educativo, a maioria dos nossos alunos estão escutando música a todo momento. Inclusive, muitas vezes nós temos que falar para o aluno tirar o foninho da sala de aula, né? Para poder prestar atenção na aula. Porque aquilo para ele é algo cotidiano, né? É presente na vida dele. E aí comecei a me questionar por que também não usar isso, que faz parte do dia a dia deles, como um instrumento que possa me auxiliar como um recurso pedagógico na prática da sala de aula. O nosso objetivo é sempre tentar fazer com que o nosso aluno tenha interesse. Se você tem um aluno do 6º ano que não está conseguindo ter atenção na sua aula, é necessário que a gente crie um recurso que talvez possibilite a ele, no mínimo, uma atenção maior sobre isso. E aí eu comecei a me questionar que existem meios comunicativos muito eficientes, e a música é um deles. E aí fui resgatar algumas teorias para tentar pensar sobre isso.
A gente viu aqui o exemplo da sua apresentação com Jennifer, do Gabriel Diniz, e tem um outro exemplo, talvez vocês estejam pensando, tá, mas como é que faz isso com conteúdo, né? Tem um funk, Malandramente, que virou aula do Gabriel. A gente vai assistir aqui agora. Legal. E a gente vê que, inclusive, que os alunos gravam, eles filmam as músicas para usar isso para lembrar o conteúdo depois. Qual era o assunto dessa aula? No caso, o conteúdo trabalhado ali são conteúdos específicos de ensino de história para o ensino fundamental 1. Basicamente, o recorte que se faz é a história do Brasil. E aí eu fui dialogando, né? Alguns conteúdos com algumas canções, tentando trabalhar a ideia do conteúdo em si, que é o essencial, é o que o aluno precisa saber inicialmente antes de entrar na sala de aula, que é sempre um recado que eu dou aos meus alunos. É inadmissível pensar que um professor entra na sala de aula sem domínio de conteúdo. Aquilo é a base. Como ele vai fazer isso, aí cada um vai se adaptando de acordo com o recurso. E aí eu trouxe essas canções, né? Aí tem canções sobre primeiro reinado, segundo reinado, chegada da família real, que são conteúdos que muitas vezes nós aprendemos de uma maneira um tanto quanto decorada, sabe? 7 de setembro, e fica só por ali. É necessário que a gente aprofunde esses conteúdos que são tão importantes de uma forma um tanto quanto diferenciada e mais crítica. A música ajuda a instigá-lo no sentido de, poxa, parece ser interessante, eu preciso compreender um pouco mais sobre o tema. E falando em decorar, a ideia não é que eles decorem a letra da música, a gente vê que eles cantam junto, mas a ideia é que eles associem, né? A letra, que aquilo fique na memória deles como algo que realmente foi incorporado ao conhecimento que eles já têm. Isso mesmo, a ideia é sempre trabalhar a canção como um recurso. É um instrumento, né? Que possa auxiliar ele no seu aprendizado, mas também na aprendizagem dos seus alunos, como nós estamos falando de alunos de pedagogia, esses nossos alunos e alunas vão trabalhar esses conteúdos com seus alunos, né? Podendo usar, inclusive, esse recurso. E nas aulas de graduação, os alunos também viram compositores? Alguns. Porque, costumeiramente, nas disciplinas de metodologia, a gente trabalha com a elaboração de planos de aula, e alguns acabam compondo também, e saem umas canções bem interessantes. É um estímulo. Claro, a gente fala muito em metodologias ativas, sabe que esse, inclusive, é um dos caminhos, né, para chegar aos alunos de forma mais eficiente. Você sente que há diferença de quando você usa a música e quando não usa? Há diferença no sentido de que torna a aula um tanto mais lúdica e prazerosa. Durante muito tempo, acreditava-se que a aula no ensino superior é aquela aula rígida, né, centralizada na figura do mestre lá na frente, que era o detentor do saber. Nós sabemos hoje que o caminho da aprendizagem se dá por inúmeras maneiras, também pelo meio tradicional. Mas nós sabemos que hoje nossos alunos está à disposição deles uma imensidão de informações. Nós, professores, temos que ter a capacidade de transformar e mediar essas informações em conhecimento científico. Se a forma de aprender também mudou, a forma de trabalhar com os conteúdos na sala de aula também precisa mudar.
Não estou dizendo que eu jamais trabalho com aulas tradicionais. Pelo contrário, eu muitas vezes trabalho com elementos quadro, elementos no quadro, dialogando, aula expositiva, que é muito presente na minha aula. Só que os estímulos junto às aulas é o que torna tanto a aula um tanto mais prazerosa. Eu acho que é algo muito bacana que a gente fala muito em mídias sociais. É necessário, sim, estar nas redes sociais junto com os alunos. Claro. E quando a gente pensa em aula diferente, presencial, a gente pensa que, poxa, nossa, tem que ter uma super estrutura. E algo que me chamou muita atenção foi o fato de você fazer o ritmo da música no próprio quadro. Quer dizer, não precisa ter um violão, ter uma bateria, ter uma percussão, ter uma guitarra. Não, acho que precisa ter, sobretudo, vontade de fazer diferente e de ter esse contato para contagiar mesmo os alunos, né? Claro, no caso, assim, eu também toco violão. Sou um músico. Longe disso. Mas... muitas vezes a gente fica pensando, poxa, para ter uma aula diferente mesmo, eu preciso ter alta tecnologia na sala de aula. Não. Existem outros recursos que nós podemos trabalhar que necessariamente não precisam da tecnologia. O espaço em si, talvez, claro, com muita criatividade, pode ser o próprio instrumento para fazer sua aula ser um tanto diferente. Já deu para perceber que o segundo semestre começa bem animado para os alunos de pedagogia, né? Começa. Tá ótimo, Gabriel. Muito obrigada pela sua participação, pela entrevista e por ser essa inspiração, né? Tenho certeza que quem assistiu já está contagiado. Eu, inclusive, já decorei a letra da música, vou sair daqui cantando. Eu que agradeço. Tá ótimo. Volte sempre com mais iniciativas tão bacanas quanto essa. Obrigado. E a busca por inovação é uma das prioridades da FAG. Você vê mais sobre o assunto no próximo bloco. É já já. Educação à distância não é novidade. Estudar no seu tempo e em qualquer lugar é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário Assis Gugax. Escolha seu curso. Diploma igual ao presencial. Acesse ead.fag.edu.br. Vestibular aberto. Inscreva-se. EAD, Centro Universitário Assis Gugax. Quais são os elementos da estrutura do romance? O narrador é aquele que conta e narra a história. Ele é um elemento da estrutura narrativa, não devendo ser confundido com o autor. Já os personagens são os elementos do texto que praticam as ações e automaticamente provocam o desenvolvimento da história. O enredo é o nome que se dá à sequência dos fatos da narrativa. Ele apresenta situações de conflito e, a partir dele, se chega ao tema, que é o motivo central do texto. O tempo no romance pode ser o cronológico ou o psicológico. O tempo cronológico é o exterior, marcado pela passagem das horas e dos dias, por exemplo. Já o tempo psicológico é o interior, aquele que transcorre dentro dos personagens. É o tempo da memória, das reflexões. Gostou do assunto? Você pode aprender tudo isso e muito mais no curso de Letras no EAD, do Centro FAG. Reforçar o que já deu certo na instituição e implementar modelos que são sucesso em outros países. Essa tem sido a estratégia da FAG nos últimos anos. E quem sabe disso como ninguém é o professor Afonso, que é pró-reitor acadêmico aqui da FAG, tem participado ativamente dessa busca por novidades, né, Afonso? E prova disso é que ele acabou de voltar de Nova York. E vamos começar explicando então. Ano passado foi Finlândia, por que esse ano os Estados Unidos?
Então, Amábile, tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo. Então, mais uma vez, eu participei de um projeto que, na verdade, é uma parceria que a FAG tem com instituições da Europa, instituições dos Estados Unidos, sempre nessa busca aí de trazer novidades, de estar sempre atualizando o nosso dia a dia da sala de aula. E Nova York foi um espaço que a Universidade de Columbia abriu para que a gente fosse lá e fizesse uma imersão nos processos de aprendizagem lá para aprender um pouco sempre. Quem participou dessa viagem? Como é que é composto esse grupo? Então, o Centro Universitário ele faz parte de um consórcio que é o STEM Brasil, que estuda e desenvolve atividades na área de metodologias ativas há muito tempo. Estuda métodos inovadores, né? Há bastante tempo, desenvolve e qualifica professores. E dentro dessa programação estão previstas algumas missões ou imersões, como aquela que a gente fez na Finlândia o ano passado, né? Então, este ano, o grupo acabou indo para Hong Kong, que é uma das ações da qual eu não participei, né? Que sempre vão alguns do grupo. E Colômbia tem um projeto muito interessante lá, que é de inovações, de desenvolvimento de metodologias e de didáticas de sala de aula. E aí um grupo de professores aqui de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio, de Santa Catarina, aqui do Paraná, só fui eu, né? A gente se reuniu novamente, se reencontrou novamente numa outra atividade dessa, onde a gente aprende muito, a gente faz muitas trocas. Como é que é o cronograma dessa viagem? Muitas vezes as pessoas podem estar assistindo e pensando, o Afonso vai para lá, passeia, vê um lugar ou outro, mas na verdade não, né, Afonso? Na verdade é muito intenso esse processo de troca de informações. Exatamente, a gente já vai com um cronograma pré-estabelecido, inclusive a gente recebe muitos materiais com antecedência para poder fazer a leitura, para poder entender um pouco, né? Então no primeiro dia tem justamente aquela discussão sobre uma premissa dessas visitas, né? Que as metodologias elas não se resolvem por elas mesmas, mas sim dentro de um contexto. Então é importante que a gente conheça o contexto, que a gente saiba quem são aqueles alunos, quem são os professores, quais são os objetivos. Isso tudo acontece antes. Quando já presencialmente lá no dia a dia, então a gente acaba conhecendo professores, conhecendo metodologias, discutindo sobre a possibilidade de aplicação no contexto brasileiro, mais específico no contexto dos alunos que hoje são do Centro Universitário FAG. Então nós temos aula das 8 da manhã às 5 da tarde, né? A partir do terceiro dia, elas estão especificadas atendendo a curiosidades ou necessidades individuais. Então, cada professor estabelece com antecedência quais são as suas curiosidades e objetivos, e a partir do terceiro dia você acaba sendo direcionado para pontos específicos do teu interesse. A gente tem algumas fotos da viagem, né? Acho que dá para ajudar a entender melhor como funciona. Que lugar é esse? Essa é uma sala de aula. Então, assim, dá para a gente ver que não tem nada de tradicional, não tem nada assim de muito inovador e tecnológico. É um lugar agradável, é um lugar tranquilo para se trabalhar. Lá no canto tem espaço para você colar papéis, para você discutir, para você interagir. Existe eles chamam de uma manifestação de interesse inicial, onde você manifesta num papel, num post-it, na verdade, e cola no mural. Depois você visita os post-its de todas aquelas pessoas que estão ali, inclusive tem muitos estrangeiros aí, e você se organiza pela ordem de interesse, a partir do que está escrito naquele mural. Tem uma sala de café, então tem um espaço. Neste primeiro momento a gente está ali manifestando as coisas que gosta, que sabe, que faz, e no segundo momento é quando a gente se reúne com esses psicoafins aí, né? Onde os assuntos são comuns, os interesses também. Então é uma metodologia muito clara e muito simples e que acaba atingindo resultados fantásticos, né? A gente acabou conhecendo alguns espaços e pelo grupo que eu escolhi, eram grupos de comunicação social, a grande maioria, a gente acabou indo na graduação de jornalismo do Columbia, que é fundada, né, e homenageia, né, o Pulitzer, que dá nome, né, para o maior prêmio de jornalismo do mundo. Então lá também a gente visitou algumas aulas, participou de algumas atividades e o formato é muito parecido. Não existem carteiras lá, não existem essa estrutura tradicional, sabe, Amábile, que ainda temos aqui, mas que logo não vamos mais ter. O que tem na sala de aula são muitas mesas para discussões, muitos espaços abertos, é uma coisa bastante agradável e que favorece a relação entre os alunos. O que a gente tem de semelhança entre o formato do ensino lá e o formato brasileiro?
Olha, nós temos ainda a construção de um currículo muito parecido. Lá ainda os conteúdos eles são estabelecidos num hall e são separados em cargas horárias, né? E distribuídos por projetos de ensino. Nós já trabalhamos com projetos de ensino aqui, né, no Centro FAG. A gente já desenvolve muitas atividades, muitas disciplinas nesse modelo. Eles têm mais experiência por trabalharem com isso há mais tempo. E a experiência faz com que o aprofundamento dos projetos seja mais efetivo. Eles acabam já interagindo com a comunidade, eles já vão produzir e resolver problemas da comunidade onde vivem. Nós ainda desenvolvemos projetos mais simulados com algumas intervenções na comunidade, que é o que vai se intensivar aí com essa nova metodologia. Acho que algo que chama muita atenção nos filmes americanos é a questão de poder escolher as matérias. Existe isso em todas as instituições? Existe isso na Colômbia? É algo que poderia ser adaptado para o Brasil? Ainda não? Olha, os alunos vão poder escolher os projetos de ensino. Ainda não 100%, porque o aluno precisa de um fundamento, ele precisa de um chão tecnológico, bibliográfico, ele precisa de fundamentação teórica para poder interagir. Então, um percentual do desenvolvimento da graduação vai acontecer dando essa fundamentação em vários momentos, que podem ser até de intervenção, podem ser até interativos, mas vão acontecer. Mas uma grande parte, Amabile, dos novos projetos vão ser exatamente assim. O aluno vai eleger uma área de interesse e ele vai produzir projetos e soluções para problemas que serão apresentados, desenvolvidos ali, e ele vai construir, produzir, interagir, muito parecido com aquilo que a gente vê, né? Claro, os filmes americanos, eles fantasiam um pouco isso, mas não está muito longe da realidade, e é isso que a gente busca, dar para o nosso aluno o que tem de melhor no mundo e o que tem funcionado. E a gente tem outras fotos aqui da viagem para acompanhar essa passagem pelos lugares, né, que o grupo esteve. Você também foi para além de, Filadélfia. claro, estudar bastante, a gente também tem uma agenda de passeios, de conhecer um pouco da cultura, faz parte desse momento de contextualizar, né? Aqui foi uma visita que a gente fez na Filadélfia, que fica na Pensilvânia, que tem um grupo de escolas muito parecido com o nosso. Então, assim, a característica, até a classe social, a forma de interação da Filadélfia é muito parecido com as escolas brasileiras. Então, foi uma visita bastante interessante, a gente teve a oportunidade de passar, conhecer o Museu de História Natural, claro. Que é um ícone, né, da cidade, não tem como não passar por lá. Não passar por lá. O que tem mais interessante, acho que também interessante, vamos dizer assim, o museu faz parte dos currículos das escolas básicas de Nova York. Olha só. Então as escolas têm no seu currículo uma visita ao museu com frequência. Os alunos desenvolvem conteúdos. Então quem tiver a oportunidade de estar em Nova York, visitar o museu, vai encontrar muitos alunos, muitos professores lá trabalhando, estudando, escrevendo, desenvolvendo atividades com os alunos. Então o museu não é apenas um lugar turístico de visitação, mas ele é uma sala de aula também. Né? O New York Times, né? Outro ícone. O New York Times é um lugar também que a gente foi visitar, até por ser um ícone da comunicação, né? E também influenciado pelo grupo de trabalho que eu estava lá, né? Que são de jornalistas, pessoal que trabalha com comunicação, designers. E aí, numa dessas escolhas, eu fui junto conhecer o New York Times, não tinha ideia da grandeza que ele tem e até da simplicidade que tem também no seu dia a dia. É um jornal gigante, assim, que leva muito a sério o trabalho de cada um, faz a gente se apaixonar aí pela tua área. E essa vivência, na verdade, faz toda a diferença na hora que você vai compreender o sistema educacional propriamente dito, né? Porque às vezes a gente vai sem ver o dia a dia de quem mora ali, sem entender. Eu acho que participar disso, visitar os lugares onde as pessoas trabalham, onde elas vivem, onde elas estão todo dia, ajuda a ter uma noção melhor do contexto, né, Afonso? Amabile, perfeito. Porque por que algumas instituições que hoje têm algumas iniciativas voltadas para metodologias ativas não estão dando certo? Porque é preciso entender que não dá para buscar uma metodologia lá fora e aplicar aqui. Eu vou lá, entendo como funciona, venho e aplico. Isso não funciona. Eu preciso entender o contexto no qual aquela metodologia fez sucesso, entender o contexto no qual estão inseridos meus alunos, meus professores, quem eles são, como trabalho, e aí sim, essa adaptação, essa reformulação, essa reconstrução dos métodos de ensino, que é o que tem sido feito aí nos últimos 2 anos,
principalmente aqui na FAG, é o que tem dado resultados importantes e que tem feito com que a gente atinja objetivos de sucesso metodológicos que os alunos já têm acesso agora, mas vão muito mais a partir de agora chegar para os alunos, porque a gente amadureceu isso, a gente estudou isso, não parou nunca, né? E o nosso grupo de professores que estuda isso agora é bastante grande e eu acho que muito mais efetivo. E a cada viagem esse conhecimento se aprofunda, né? Na verdade, essa vivência, você consegue comparar um país com o outro, ver o que tem de similaridade. Acho que isso é muito rico, né? Acho que a gente ganha muito com isso. E quem ganha também é o quadro Conversa sobre Educação, que o Afonso apresenta desde o começo do Universo FAG. Afonso, como é que é essa experiência para você, de poder viver isso lá fora, trazer para cá e trocar essa ideia com os professores e com profissionais da área nesse quadro? Então, Amábile, viajar é muito bom, né? Não dá para negar que, né? A gente fala de trabalho, mas viajar é muito bom. Inclusive, eu tenho dito muito, né? É uma questão, as pessoas viajam menos porque tem a ideia de que é caro, de que é difícil e não é. Tem gente gastando mais dinheiro indo para as praias aí de Santa Catarina do que conhecendo um pouco da Europa, um pouco dos Estados Unidos. São lugares que a gente precisa conhecer. Tive a oportunidade de conhecer muitos, né? E isso faz com que a gente vá amadurecendo e vá aprendendo. O fato o fato de que a FAG sempre abriu as portas e sempre incentivou e sempre apoiou esses projetos, na verdade, né? Eu estou lá em nome da FAG, com o apoio dela, também abriu portas internas para que a gente interaja, né? E democratize o que aprendeu lá. Não só eu, mas todos aqueles que viajam e que têm essas oportunidades. Então, tem um autor que diz, o professor Vasco Moreto, que a gente conversou com ele no Conversa sobre Educação, vocês ainda vão ver essa matéria aí no programa, ele sempre diz, a gente aprende quando ensina, aprende muito mais quando ensina. Então, cada vez que eu sento para bater um papo sobre aquilo que a gente está estudando, com outros colegas, professores, a gente aprende muito mais. Então, é uma oportunidade fantástica e que todos os professores deveriam experimentar. E a gente é muito grato, na verdade, pela sua participação no programa, por sempre dar esse aprofundamento que é necessário quando a gente fala de educação, né? Eu acho que só quem vive isso no dia a dia consegue trazer a realidade e juntar com essas teorias, com essas possibilidades, com tudo isso que o mundo nos traz, né? Na verdade, esses modelos de fora, os modelos aplicados aqui, enfim, a gente é muito grato, muito feliz por isso, pela sua participação sempre aqui no programa. Eu fico feliz, agradeço, porque o programa Universo FAG hoje ele ganhou um espaço muito grande na nossa comunidade interna, nossos alunos, nossos professores. Hoje a comunidade acaba conhecendo um pouco do nosso trabalho por meio deste veículo, que é este programa, que tem o maior carinho de participar dele, e agradeço pelo convite aí, parabéns pelo trabalho que vem sendo feito neste programa. Que é isso, nosso trabalho, né? E é agora com o Afonso aqui no estúdio que a gente chama o quadro Conversa sobre Educação, que vai falar sobre o estreitamento dos laços acadêmicos entre a FAG e outras instituições mundo afora. Confira! Olá, esse é o Conversa sobre Educação de hoje. Nós vamos receber ele que é mestre em Engenharia Civil, coordenador do Núcleo de Relações Internacionais do Centro Universitário FAG, professor universitário do curso de Engenharia Civil, professor Júlio Toso Neto, obrigado pela presença. Bom dia, Afonso, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui e conversar sobre a internacionalização aqui da instituição. Professor, a gente tem falado muito, né, ouvido muito falar sobre internacionalização, que é um nome novo, né? Os convênios e os intercâmbios, eles existem já há bastante tempo, né? Mas talvez nunca com tanta ênfase, né, como agora. Como é que é para frente do núcleo que vai colocar a instituição onde você trabalha, né, na relação com as outras instituições ao redor do mundo? Qual que é o tamanho desse desafio? Olha, é bastante gratificante estar à frente disso, até porque eu não só sou professor aqui, como também sou egresso da FAG, então para mim tem um quê um pouco pessoal nessa atividade, e é um desafio muito grande, porque na verdade hoje não só aqui, mas o mundo inteiro está atuando nessa tendência. É uma globalização das universidades. Então, a Europa começou isso faz muito tempo, ela atraiu muita gente de fora, os Estados Unidos usa essa internacionalização para trazer as melhores cabeças, para manter os melhores alunos lá, até porque isso traz um benefício muito grande para o país. Então, a nossa concorrência nesse sentido é muito grande. Mas também a oportunidade é muito extensa. A gente vê que tem muita universidade de fora que está abrindo vaga, tem coisas exclusivamente para o Brasil saindo. Então, eu acredito que, apesar do desafio ser grande, a gente tem uma possibilidade muito legal, tem condições de fazer um trabalho bem bacana nesse sentido.
Quem que pode participar desse convênio, professor? Hoje é comum ver alunos, né? O próprio Centro Universitário tem alunos na Austrália, alunos na Alemanha, na França e em outros países também, mas são só alunos que podem participar desse intercâmbio, dessa possibilidade? Quando a gente pensa nessa questão da internacionalização, normalmente a primeira ação que vem na nossa cabeça é justamente essa mobilidade discente. O aluno que vai fazer um tempo fora, seja 1 mês, 6 meses, volta para a instituição e termina o curso aqui. Só que, na verdade, isso pode se estender muito além disso. Os professores, eles podem fazer um aperfeiçoamento fora, eles podem, inclusive, lecionar. Se a universidade tiver um convênio, ela pode lecionar fora, pode vir um professor visitante passar um tempo aqui. Pode ser feita pesquisa. A FAG tem ótimos laboratórios, às vezes alguma universidade de fora pode ter uma pesquisa que precisa do apoio daqui e fazer isso como uma parceria, como um conjunto. O pessoal do administrativo mesmo da instituição pode fazer um tempo aprendendo como outras instituições trabalham nesses pontos administrativos, seja na parte de divulgação de mídias sociais, que é o caso aqui da TV FAG, pode vir alguém aqui aprender com isso, a gente pode aprender com uma instituição de fora. Também existem alguns programas de intercâmbio profissional, então a gente está com uma parceria sendo formada agora nesse sentido, de nosso acadêmico não ir estudar fora, mas ele fazer um estágio. Por exemplo, um acadêmico de engenharia civil pode trabalhar numa construção fora do Brasil, um acadêmico de enfermagem pode trabalhar num hospital fora do Brasil. Está vindo para cá, se não me engano, em outubro, uma médica da Índia que vai fazer um intercâmbio no São Lucas, aqui pela FAG. Então, é muito abrangente, existem várias áreas, várias ações que podem ser feitas nesse sentido. Nós tivemos já há um tempo aí um programa, né, que não era institucional, foi apenas uma iniciativa, um projeto, onde 26 professores foram à Europa conhecer alguns países e principalmente conhecer algumas instituições. Né? Depois também esse grupo foi para Moçambique fazer além de conhecer a realidade, prestar até um serviço de solidariedade lá. E agora com o núcleo, né, entendemos que isso vai ficar muito mais efetivo, muito mais formalizado. Mas qual é a contribuição mesmo, o que agrega para esse profissional, para esse professor, o que muda na vida dele o fato de fazer essa, vamos chamar de uma imersão no mundo, né, tão diferente, né, num sistema, num contexto tão diferenciado daquele que ele vive. O que volta na bagagem desse profissional, professor, na sua opinião? Eu, por experiência própria, por ter passado um período fora, eu vejo que isso traz uma mudança cultural muito grande. Primeiro, você muda um pouco a tua percepção do mundo. A gente acaba, se você fica sempre no mesmo lugar, você acaba tendo uma visão um pouco fechada de como as coisas são. Então, ao passar um tempo fora, não só você tem essa oportunidade acadêmica de trabalhar numa instituição diferente, de conhecer novos professores, alguns até grandes especialistas da área, mas você cresce muito como pessoa. Então você tem essa mudança pessoal, você acaba tendo uma evolução muito grande no que o pessoal chama de soft skills, né? Que é você não só aprender a área técnica, mas você aprende como se comunicar melhor, você aprende como se relacionar melhor com as pessoas. E ao trazer isso de volta para cá, é legal que a gente quer que o Brasil seja... Tudo que a gente vê de bom fora do Brasil, a gente quer trazer para cá. Então, se as pessoas começarem a ter essa oportunidade, essa visão, não só a instituição, mas o país inteiro acaba tendo um benefício muito grande. Existe, claro, se você for hoje ao corpo docente, né, professor, existe um desejo muito grande dos alunos de participar de um programa como esse, né? Quais seriam alguns pré-requisitos para aqueles alunos, professores e até técnicos administrativos que têm, né, o interesse, o desejo de fazer uma atividade dessa fora do país? Quais são alguns pré-requisitos que ele precisa se preocupar? Alguns talvez já estejam prontos e alguns ainda precisam de uma preparação. O que é preciso para poder fazer parte de um programa desse? O mais importante de tudo é o nível de inglês médio para avançado, dependendo de qual grau de imersão que a pessoa quer fazer. Então, para um acadêmico de graduação, o inglês médio para bom já é o suficiente. Agora, o mestrado, doutorado já exige um inglês bem mais avançado. Mas isso é o básico. Sem inglês você não vai. A gente até... O meu primeiro contato agora com o núcleo está sendo justamente com instituições portuguesas, pela facilidade da língua, para conseguir oferecer isso para um número maior de pessoas, mas inevitavelmente com o tempo o inglês, até para sair desse ciclo só de Brasil e Portugal, o inglês vai ser estritamente necessário. Boas notas acabam sendo diferencial, porque a concorrência é muito grande. A gente está falando de a gente sair do Brasil, mas tem o mundo inteiro querendo buscar essas mesmas oportunidades, essas mesmas vagas. Então, um rendimento acadêmico bom é um grande diferencial. Mas, basicamente, esses dois são os principais. E vontade, claro, né? Motivação. Quando a gente faz uma aplicação para alguma dessas vagas fora, normalmente eles pedem uma carta de motivação.
E não basta simplesmente, quero ter uma experiência fora do Brasil. Eles querem saber exatamente por que você vai ser o escolhido para ir lá. E essa motivação, você saber o que você quer, você saber o que está buscando, o que eles fazem é essencial. Eu tive a oportunidade no passado de fazer um desses trabalhos, né, na Finlândia. E além, claro, de tudo aquilo que é técnico, que é pedagógico, que era objeto dessa viagem, a gente aprende outras coisas, né? Que é justamente relacionado como vivem as pessoas, né? As questões, os choques culturais, inclusive, né? De como se relacionar, e você acaba refletindo, sim, e trazendo para casa isso, né? Você fez o seu mestrado fora, né, professor? Sim. O que lá, fora a questão, claro, da pesquisa, de tudo que você fez em termos de academia, o que você trouxe para a tua vida da convivência com esse contexto diferente, de estar numa comunidade cultural diferenciada? Olha, primeiramente, algumas pequenas atitudes do dia a dia, que na verdade a base cultural a gente tem daquela coisa de fazer a coisa certa, de seguir a ética de um modo geral. Isso tem no mundo inteiro, mas são as pequenas coisas, eu acho que é o que faz grande diferença. Então, por exemplo, desde que eu voltei, eu estou evitando ao máximo usar meu carro. E Cascavel agora melhorou bastante com a questão das ciclovias. Então, esse pequeno tempo que eu levava 15 minutos de carro para chegar no meu trabalho, agora eu levo 20, 25 de bicicleta, isso dá uma melhora de qualidade de vida muito grande. Isso era algo que eu fazia lá com muita frequência. Respeitar pequenas regras. Eu lembro de um dia, quando eu estava em Barcelona fazendo mestrado, que eu fui atravessar a rua fora da faixa e o policial me mandou voltar. E mandou atravessar na faixa, senão eu seria multado por atravessar fora. Então, foi aquela bronquinha me ligou, nossa, lá em casa eu fazia isso, né? Porque é que ninguém faz. Então agora também essas pequenas coisinhas do dia a dia, pequenas ações, acabam, se todo mundo fizer, acabam tornando a comunidade, assim, de um modo geral. Então eu acho que esses detalhes mexem um pouco. Uhum. Então, professor, eu vivi uma situação parecida quando eu estava na Finlândia, na cidade de Tampere, onde os professores universitários não usam carro mesmo, eles vão de ônibus, vão de bicicleta, pelo simples fato de terem que dar o exemplo para uma comunidade que não deve usar o seu carro particular no horário em que o trânsito precisa estar disponível para carros de serviço, saúde, ambulâncias, né? Então são coisas que fazem a gente refletir e mudar um pouco a nossa forma de viver, né? Mas o professor Júlio é professor universitário no Centro Universitário FAG há muito tempo, ele se formou aqui e hoje é uma das referências do curso de Engenharia Civil, então atende todos os alunos, né, do curso. Professor, qual a diferença do nosso aluno para esse aluno que hoje está estudando lá na Europa, para um aluno de Portugal, um aluno de Barcelona? Nossos alunos precisam o quê? O que está faltando aqui para que a gente tenha um grupo de acadêmicos mais preparados até para estudar, para a vida profissional? Ou nós estamos bem? Qual é a tua leitura em relação a esse contexto? No nível técnico, eu acho que está bem a par. Inclusive, eu me lembro quando eu estava fazendo o mestrado lá, a gente acabou voltando para algumas partes mais básicas de cálculo estrutural, e claro que a minha atividade docente que me fez relembrar muito mais fácil isso, mas eu lembro que durante meu mestrado, inclusive, ajudava alguns dos meus colegas europeus com algumas revisões dessa parte. Então, assim, a parte técnica, o que nós temos aqui hoje está nivelado. O que falta mesmo é essa conexão. Talvez um pouco mais de pesquisa, a gente acaba buscando aqui uma formação muito profissional, e a pesquisa ela ajuda não só a gente a interagir com outras pessoas, mas acaba causando uma interação com o resto do mundo, porque você vai pegar trabalhos do mundo inteiro para usar como base na tua pesquisa, você vai fazer contatos, às vezes, com professores de fora, e você vai estar gerando conhecimento que, no fim das contas, é um dos objetivos da faculdade, não só preparar o cara para trabalhar, mas contribuir com a formação do conhecimento mundial. Então, eu diria que assim, o que a gente aprende aqui tá ótimo, o que a gente precisa talvez é buscar um pouco mais de como elevar isso e não simplesmente aplicar. Muito bem, hoje nós pudemos conversar um pouquinho aqui com ele, que é uma referência nos cursos de engenharia, um trabalho fantástico de colocar o centro universitário hoje no contexto mundial das universidades. Professor Júlio, muito obrigado pela presença. Obrigado. E o Conversa sobre Educação de hoje fica por aqui e a gente se vê. Daqui a pouco você descobre, será que você está viciado em jogos? E também os destaques do Instagram. Fique com a gente!
Educação à distância não é novidade. Estudar no seu tempo e em qualquer lugar é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário Assis Gugax. Escolha seu curso. Diploma igual ao presencial. Acesse ead.fag.edu.br. Vestibular aberto. Inscreva-se. EAD, Centro Universitário Assis Gugax. Oi gente, tudo bem com vocês? A agenda andou parada porque o Centro FAG estava de férias, mas as aulas estão de volta por aqui e o segundo semestre letivo chegou cheio de atividades. Eu vou mostrar um pouco sobre o que vai rolar por aqui. Na próxima segunda, o colegiado do curso de farmácia vai entrar no clima de recepção e por isso está organizando uma mesa redonda para que os alunos conheçam os novos conteúdos abordados ao longo do segundo semestre. A conversa será no auditório do Bloco 1 a partir das 7 horas da noite. E quem também está reiniciando as atividades é o Grupo de Oração Universitária, o GOFAG. Os encontros do grupo são sempre nas quartas-feiras, a partir das 8h30 da noite, na sala ao lado do auditório do Bloco 2. Quem quiser conhecer mais sobre o GO, é só acessar as redes sociais do grupo. E agora vem aí uma iniciativa que deixa a gente muito feliz. É a campanha para arrecadar donativos e alimentos para os moradores de rua de Cascavel. O projeto é de uma das nossas acadêmicas de enfermagem, a Brenda Feltrin, que fez um vídeo para explicar um pouco mais sobre como é esse projeto. Gente, meu nome é Brenda, sou estudante da FAG, do 8º período de enfermagem. Estou arrecadando roupas e alimentos em prol dos moradores de rua. Então, quem tiver interesse em nos ajudar, pode estar entrando em contato comigo, eu estou lá toda terça e quarta, ou deixando essas doações no bloco 2 na TV FAG. Quem não tiver como entregar, pode estar falando comigo, eu dou um jeitinho de buscar também. Essa ação ela vai acontecer toda segunda, às segundas, quartas-feiras do mês. A gente vai fazer essas entregas, a gente já tem os pontos específicos e a gente conta com a ajuda de todo mundo, tá bom? Obrigadão! Então, quem quiser contribuir, é só entrar em contato com a Brenda ou com a gente aqui na TV FAG, porque a gente vai estar recebendo esses donativos também. E para quem quer aperfeiçoar os conhecimentos em linguagem, o Centro FAG vai ofertar a primeira turma da especialização em Libras, com ênfase em tradução e interpretação. O curso é composto por disciplinas que buscam ampliar a comunicação e educação voltadas para a linguagem de sinais. O curso tem duração de 20 meses, com encontros mensais aos sábados e domingos. Para saber mais, é só entrar em contato com a pós-graduação. E ainda falando de especialização, a pós-graduação da FAG Toledo está lançando a primeira turma do curso em Constelação Familiar. O curso tem como objetivo debater sobre a constelação sistêmica que está em alta nas áreas terapêutica e judiciária. Além de capacitar os profissionais nos procedimentos necessários para a prática, o curso também vai permitir a troca de experiências e dinâmicas. A matrícula pode ser feita na página da pós. Então, esses são os eventos para a próxima semana. Sábado que vem eu tô de volta para deixar vocês informados sobre todas as atividades. Até lá! Jogos online parecem inofensivos, não é mesmo? Uma forma saudável de distração para driblar o cansaço da mente. Mas quando isso passa a ser um vício, você saberia identificar? Esse é o tema de hoje do quadro Psicoação, produzido por acadêmicos de psicologia. Nós todos sabemos como a tecnologia cresceu e se aperfeiçoou de maneira assustadora em muito pouco tempo. Com ela, um novo e importante mercado emerge, a indústria dos jogos eletrônicos. Movimentando o mundo da tecnologia, a indústria dos games já é considerada mais lucrativa que a indústria do cinema. Em questão de movimentação financeira, ela perde apenas para a indústria bélica e automobilística. Os games se tornaram cada vez mais populares e podem ser considerados atualmente uma das mais importantes atividades recreativas de crianças, adolescentes, jovens e até mesmo adultos. Muitos estudos já relacionaram os jogos eletrônicos com a maior facilidade de aprendizado, o desenvolvimento de habilidades efetivas, cognitivas e motoras, e também a facilitação da socialização.
outro lado, o uso dos jogos eletrônicos também se tornou fonte cada vez maior de preocupação para pais e cuidadores. Na mesma medida em que tem aumentado progressivamente o tempo que os jovens passam em contato com os games. Por vezes, seu uso pode acarretar prejuízo grave na saúde, tanto física quanto mental, de alguns indivíduos, além de seu desempenho acadêmico e relacionamentos afetivos. A pesquisa sobre dependência de jogos eletrônicos tem crescido muito nos últimos anos, procurando como classificar, de que forma acontece e quais as consequências desse comportamento de dependência. E embora não se chegue a um consenso sobre quais critérios devam ser mais importantes na classificação de uma dependência, costuma-se valorizar bastante a presença de prejuízo significativo na vida do indivíduo, como, por exemplo, a piora do rendimento acadêmico, o isolamento social e o aumento de conflitos familiares, sendo esses os principais marcadores desse transtorno. Apesar desse enfoque não explicar o motivo do uso problemático, ele pode permitir um entendimento melhor de como isso afeta a vida da pessoa dependente e nos permite encontrar maneiras para lidar com esse problema. Na psicologia, procuramos compreender o contexto do sujeito e qual a importância e função dos games em sua vida. Entender esse envolvimento com os games nos ajuda a procurar tratamentos adequados para cada pessoa em particular, minimizando as consequências negativas e promovendo intervenções saudáveis e eficazes. E isso não vale só para o tratamento. Compreender como funciona uma dependência e como isso afeta a vida da pessoa é uma função de todos os familiares e amigos. A ignorância e o descaso com o problema real de alguém só gera julgamento, desconforto e resistência ao tratamento. Mas calma, não precisa ficar alarmado. O negócio parece feio, mas não é todo mundo que vai desenvolver uma dependência de jogo. Estima-se que apenas uma pequena parcela da população desenvolve esse vício. Os estudos indicam que a cada 10 pessoas, talvez uma ou duas desenvolvam essa dependência, e ainda assim a gravidade pode variar. Algumas dicas para ficar ligado se você ou alguém conhecido pode estar criando uma dependência por jogos eletrônicos. Preocupação com os jogos eletrônicos tornando-se atividade dominante na sua vida. Sintomas de abstinência quando os jogos são retirados, como irritabilidade, ansiedade ou tristeza. Necessidade de passar cada vez mais tempo jogando. Tentativas frustradas de controlar a vontade de jogar. Perda de interesse em antigos passatempos e entretenimentos. Uso excessivo e continuado de jogos pela internet, apesar do conhecimento da dependência. Enganar a família, terapeuta ou outros quanto ao tempo usado com os jogos. Uso dos jogos para evitar ou aliviar o humor negativo. Colocar em risco ou perder relacionamentos por causa do jogo. Esperamos que essas informações tenham sido úteis para compreender um pouco mais como os jogos eletrônicos podem estar relacionados com a nossa saúde. E lembre-se, na dúvida, a melhor escolha é sempre procurar um profissional. Equilíbrio é fundamental. Sabendo dosar, os jogos podem e devem continuar fazendo parte da sua rotina. Afinal, se divertir também faz parte do jogo da vida real. Bora dar uma espiadinha no Instagram? Depois de vários dias de férias, a Caroline já mandou a frase que facilita a reaproximação, né? Oi, sumida!
disse ela nesse post aqui, ó. E o Marcel também voltou inspiradíssimo. Gosto de corações gigantes e abraços maiores ainda, disse ele. A gente também, então sinta-se abraçado, Marcel. A professora Gabriela postou a foto do reencontro com as alunas. Dá pra ver que estão todas super contentes, né? E falando em gente contente, a Andressa declarou o amor dela pelo curso com essa frase aí, ó. Amo o meu curso, @psicofag. Aliás, o Psicofag é o perfil oficial do curso de psicologia aqui da FAG. Quem não segue ainda, fica a dica. E para mudar o mundo, os nossos jornalistas estão com tudo. O Silvio postou essa foto aqui, olha, que é dos bastidores da TV FAG. Um pouquinho do que acontece durante a semana que vocês não veem. E eu vou aproveitar para contar que tudo que é produzido pelos alunos de jornalismo, inclusive o Universo FAG, está disponível lá no YouTube. É só procurar Canal FAG. Dá para conhecer o trabalho da galera e rever os seus programas e entrevistas favoritos. Se inscreva lá para receber os avisos de novas postagens. E se você tiver alguma sugestão de matéria, manda pra gente no universo@fag.edu.br. A gente se encontra no sábado que vem. Um ótimo fim de semana e um beijo pra você.